hospital universitário. Já trabalhei na obstetrícia, urgência e emergência, né? Mas aí eu parei no intensivismo e me apaixonei. E aí eu fui convidada, né? Vitória me convidou para a gente poder falar um pouquinho, sanar algumas dúvidas a respeito da pressão arterial invasiva. Na verdade, eu acho que todo mundo tem conhecimento, sabe do manuseio, sabe do sistema, alguns já têm, né, acredito que também tem habilidade de função. Então, o que a gente vai falar aqui é um pouquinho da teoria para a gente tentar entender na prática o que precisa ser ajustado ou melhorar. A gente vai falar hoje a respeito, tá? Então, primeiramente, quando a gente fala de PAI, comumente a gente também vai ouvir que falam sobre PAM, né? Mas existe uma diferença. Pode estar errado? Não, porque a PAI também mensura a PAM. Mas a gente sabe que a PAM ela é uma pressão arterial média, que ela pode também ser realizada pela PNI, que é não invasiva, né? Então eu consigo, na verdade, o monitor paramétrico, ele vai justamente fazer o cálculo, não preciso estar me preocupando com isso, porque vai estar lá a média, né? Geralmente está entre parênteses. Então, quando a gente falar sobre pressão arterial invasiva, a gente vai falar PAI. A gente não que seja incorreto, porque é muito comum que se fala. Mas a gente vai falar PAI. PAI geralmente ele pode ser tanto pela PAI ou também pela PNI, tá bom? E aí quais são as indicações que a gente tem para realizar, para que o médico indique? Só lembrando que a indicação é realizada pelo médico, mas a efetivar, né, e realmente executar a punção e o manuseio da PAI vai ser do enfermeiro, tá? Então o médico indica, de acordo com o que ele acha necessário para o paciente, e aí o enfermeiro vai lá e executa o procedimento. Precisa de algum curso específico para que eu realize? Não, eu sempre falo, né, até para os residentes, que a gente usa os nossos conhecimentos empíricos. Então, se a gente tem domínio, se a gente faz uma coleta de gasometria, né, a gente sabe da anatomia, sabe que é um lugar... É normal, aí sai depois. Né? Não. Não. E aí a gente sabe, né, tem domínio do local de função, a gente tem domínio da teórica e a gente acaba praticando mais, então eu também sou habilitada a realizar a função da gasometria. Em alguns serviços, geralmente o anestesista faz, porque a indicação, a gente vai ver aqui, que ela também vai ser mediante a gravidade do paciente. Então, pode estar tudo ok, o paciente está hemodinamicamente estável, mas é uma cirurgia de longa duração, de gravidade de instabilidade para ter um choque hipovolêmico, e no intraoperatório o médico resolve solicitar ou realizar uma PAI para que a gente mensure melhor, para que não administre volume em excesso, para que não administre uma droga vasoativa, para que ele não administre uma droga vasoativa erroneamente, com condutas erradas, porque a PNI, o paciente está lá, está hipotenso, está hipotérmico, às vezes não consegue mensurar, né, pelo manguito, pela a pressão não invasiva, e aí fica naquela tensão. E aí eu vou inserir volume, vou inserir droga vasoativa, como é que eu vou fazer? Então ele opta realmente por pegar uma PAI, né, solicitar e fazer a punção. Além disso, como eu havia já falado, pacientes sem uso de drogas vasoativas, então aquele paciente que está hemodinamicamente instável, né, que necessita dessas drogas, pacientes hipertensivos que necessitam nitroprusiato, dependendo dos casos cardíacos também, do uso do tridio, essas medicações que elas são de manuseio muito complicado para a estabilidade do paciente, o médico também pode indicar essa PAI para que regule melhor essa pressão e para que ela seja realmente acurada e contínua. Eu preciso de um resultado fidedigno em relação a isso, em relação a essa pressão. Eu preciso que realmente seja uma pressão real para que eu tome realmente condutas que sejam viáveis ao paciente, que não causem danos futuros para ele, tá? Então, ele também vai fazer na realização de pacientes que têm abundantes coletas de gasometrias. Então, aquele paciente que o fisioterapeuta está trabalhando os parâmetros ventilatórios, boa tarde. Então, eu estava falando sobre as indicações, né, para esses pacientes, para que o médico faça realmente a avaliação e indique o uso da PAI nesse paciente.
Então, abundância colares da gasometria. Então, o paciente está hemodinamicamente instável, com as suas complicações respiratórias, uma acidose respiratória, uma alcalose respiratória, ele precisa que a cada 15 ou 1 hora solicite uma gasometria arterial. Aí ele vai lá, modifica o parâmetro, no parâmetro ele fala, poxa, Juraci, eu queria que coletasse. Verdade. E aí solicita que faça uma coleta de gasometria. Faz lá a correção dos parâmetros ventilatórios, não dá 15 minutos, o paciente dá uma piorada, dá uma melhorada, e fala assim, ok, manipula o volume, a FiO2 e fala, eu acho que agora esse paciente pode ter estabilizado um pouquinho. Aí dá menos de 1 hora, vai ver assim, tem como funcionar uma gasometria novamente? Quer dizer, em menos de 1 hora, aquele local que eu condicionei, que era o mais fácil, que se o paciente, a gente está falando de instabilidade hemodinâmica, eu já tive uma certa dificuldade para funcionar aquela gasometria, né? Então eu vou lá de novo, vou manusear, às vezes no mesmo local, porque é onde eu estou sentindo o pulso mais viável para que eu faça a punção, e aí eu vejo que ele ainda está lesionado, então já não tenho aquele pulso, então aquelas repetidas punções naquele local faz com que nessa instabilidade o médico fala, ok, vamos ter que pegar uma PAI, porque não tem como a gente estar manuseando, a gente estar lesionando aquele local, né? A gente já vê que os pacientes que são hemodinamicamente instáveis, eles também possuem pulsos periféricos muito difíceis, né? Então a gente realmente precisa que esse paciente, a gente preserve, então se a gente tem uma radial boa, uma braquial, que seja pérvia, que a gente sinta ainda a pulsação e a gente possa e tenha habilidade, a gente pode discutir com o médico e falar, você não acha melhor a gente funcionar uma PAI? Então é um procedimento que é invasivo, é um dispositivo que gera risco, mas ele tem mais benefícios do que risco. Então eu posso sim discutir com o médico e estar viabilizando também essa função de PAI para esse paciente. Tá? Então, complicações respiratórias, que eu já uni as coletas abundantes de gasometria, porque geralmente são a equipe da fisioterapia na UTI onde eu trabalho, eles trabalham muito com essa questão de fisioterapia respiratória, com a questão de manuseio, né? Acredito que aqui também, né? E aí eles sempre solicitam essa coleta, e dependendo da gravidade do paciente, sempre. Mas a gente não tem o hábito de dar a função da PAI, às vezes por questão de equipamento mesmo, tá? A gente tem todos os módulos, os monitores com módulos de PAI, mas não tem um módulo, então isso acaba complicando, né? E aí as crises hipertensivas graves, porque a gente realmente precisa de um paciente que está com aquela crise hipertensiva, está fazendo uso do nitroprusiato, está fazendo uso de antihipertensivos e aí não consegue controlar aquela PA, alguma coisa está acontecendo. Então é o monitor, realmente é o quadro estável do paciente. Eu quero uma PA mais fidedigna, então eu vou regular. Porque o que acontece? Às vezes o paciente está lá 20/12, aí você faz um antihipertensivo, você aumenta 2 a 3 ml da vazão do nitroprusiato, do nitrito, que a gente geralmente chama assim, e aí a pressão despenca repentinamente. Aí você fala, certo, até que ponto foi fidedigno esse resultado? Será que realmente estava 22/12? Não foi no momento de estresse do paciente, foi mensurado, né? Fora que tem pacientes que têm aquele controle de 15 em 15 minutos, e 15 em 15 minutos você está o quê? Também está lesionando o membro daquele paciente. Então está insuflando o tempo todo. Todo mundo já aferiu uma pressão aqui, porque todo mundo é da área da saúde, então todo mundo já aferiu, já fez um holter. E aquilo é totalmente incômodo e é realmente doloroso. Então, para também, essa questão de controle do paciente, a gente precisa dessa avaliação. E a instabilidade hemodinâmica em qualquer parâmetro, seja no que ele difere, um choque, qualquer tipo de choque, um choque hipovolêmico, um choque cardiogênico, qualquer instabilidade do paciente, a gente necessita, na verdade, o médico vai fazer essa solicitação para que a gente faça a punção. É contraindicado quando a gente vê que não tem viabilidade numa pele prejudicada, infecção de pele, seja uma queimadura ou já uma lesão relacionada a câncer de pele, outra coisa, problemas de coagulação, porque na maioria das vezes, geralmente no centro cirúrgico, existe o uso da heparina, junto com a solução salina, em alguns momentos o médico solicita que se coloque a heparina diluído na solução salina que fica na bolsa pressurizadora. Então, o paciente que já tem coagulopatia, a gente já tem essa contraindicação. Aí, na existência de uma circulação colateral e outras doenças vasculares periféricas. Se eu não tenho pulso viável, se eu funcionei 3 vezes e eu não consegui achar,
então realmente eu vou contraindicar. Não vou estar funcionando, eu vou na arterial, vou na braquial, vou na femoral. Não, funcionei 3 vezes, não consegui, aquele paciente está com a grave instabilidade, não consegui pegar PAI, não vai se manter. Porque não adianta a gente tentar também sem ter um pulso viável, sem ter um acesso viável, porque ele não vai manter nem 24 horas aquela PAI, ok? E aí, só entendendo melhor que essa pressão arterial, ela consiste justamente numa canulação, então catéter, ele vai até a artéria do paciente, geralmente é um catéter flexível que a gente utiliza, o gel, que a gente vai ver mais à frente. E esse catéter flexível, ele vai estar ligado a um transdutor de pressão, que a gente vai falar, que é esse equipozinho importante e caro, que eu fiz Vitória abrir, né, pra gente fazer uma simulação. Porque Deu nada certo. adianta uma teoria se a gente não pegar e saber o que é a prática e tirar nossas dúvidas. Olha eu quebrando aqui o monitor, né, de 40 mil reais. E aí, o que acontece? Esse transdutor, ele vai converter o estímulo da pressão da minha artéria em estímulos elétricos. Por isso que é caro, porque esse circuito, ele vem justamente com a fibra óptica. E essa fibra óptica, ela faz a conversão do estímulo da pressão da artéria. Então, quando a gente funciona uma artéria, a gente sente o quê? Um pulso forte. Aquela força mecânica, a gente vai converter essa força em estímulo elétrico. A gente não, né? A fibra. E aí leva para um monitor multiparamétrico e aí ele faz essa mensuração acurada, contínua e fidedigna, que é para ser. Mas como é que a gente faz isso acontecer? Aí a gente vai falar dos cuidados que são primordiais e aí a gente vai tirando as dúvidas, coletas, como é que a gente vai nivelar, essa nivelação é complicada, mas se a gente souber o local, a nivelação e como a gente calibra o zero, perfeito, essa PAI vai estar super viável para o nosso trabalho, tá bom? E aí, o que é que a PAI permite? A monitorização contínua, que eu falei, direta da pressão. A gente pode fazer coleta de sangue só para gasometria? Não. O laboratório chega lá de hora em hora, vamos coletar isso, vamos coletar aquilo, não coletei, o flebotomista chega, está muito difícil, pulso periférico, tem como fazer uma coleta de uma femoral e eu risco de trombose. O que é que eu faço? Também posso retirar da PAI também. Para exames laboratoriais também, posso fazer para qualquer coleta de exames, tá? Principalmente para as gasometrias, né, que são os gases sanguíneos arteriais. Além disso, tem alguns pacientes que vão estar, né, conscientes em ventilações não invasivas, como o VNI, então ele vai sentir a dor, né, na função de gasometria. E a posição do lugar para a remoção rápida do volume sanguíneo. Tem pacientes que raramente existem sobrecargas volêmicas que o médico pode optar pela retirada de volume sanguíneo arterial não acontece, né, muito comum, mas pode acontecer, de retirada de volume de sangue também pela artéria. Tanto é que se a gente não tiver uma bolsa pressurizadora, esse sangue ele vai sair em jatos. A gente já vê, né, a função de uma pressão de uma artéria pérvia, a pressão de fluxo. Tanto é que o máximo de uma pressão da bolsa, ela tem que estar no mínimo de 200 a 300 milímetros de mercúrio. Menos que isso, a força da pressão arterial, ela vai fazer com que retorne, a gente vai perder essa PAI, então a força é realmente muito forte. Então a gente precisa, isso aqui é um dos cuidados primordiais que a gente vai ver lá na frente, tá bom? E toda a parte técnica. E aí quais são os locais que a gente precisa saber? A gente pode funcionar, mais comum, primeira opção, é a radial. Depois a gente vai para braquial. Não conseguir, penúltimas tentativas na femoral e a pediosa também. No pé é mais comum ser em pediatria, porque é mais fácil você sentir a safena, você sentir as artérias pediosas num canto que ele não mobilize tanto. No adulto tem como a gente às vezes controlar com a contenção na braquial, na radial, mas paciente agitado, que não está sedado, criança principalmente, perde muito, perde demais essas PAIs na radial e na braquial. Né? Na femoral não é tão comum, mas pode acontecer. Geralmente tem médicos que já passam catéter de 3 vias para outras condutas, né? Principalmente as condutas vasculares e cardíacas. E tem uma terceira via que não é comum também, porque é um catéter caríssimo. E aí essa terceira via ela também fica para
para o controle da PAI e as outras duas para as condutas médicas, né? E aí, para a gente poder ir para a primeira opção, a radial, quando a gente vai fazer a gasometria e quando a gente vai fazer a punção, principalmente, porque vai manter aquela radial por pelo menos 24 a 48 horas com aquela PAI, eu tenho que fazer o teste de Allen. Então, eu tenho que segurar, é basicamente assim, como o desenho está informando aqui. Eu tenho a ulnar e eu tenho a radial. Eu quero funcionar a radial para fazer a gasometria. Então, como é que eu vou fazer? Eu preciso que, se eu comprometer a minha radial, a ulnar, ela precisa ser suficiente para eu poder encher todos os capilares da minha mão, tá? Então, a mãozinha tá aqui, agora não tá porque tava gelado, tava frio assim, mas ela tá toda preenchida, seu enchimento capilar, tá vermelhinha, e aí eu vou pressionar com o polegar, no caso eu mesmo paciente, né? Então eu pressiono a ulnar e a radial e seguro de 5 segundos você já vai saber, mas de 5 a 10 segundos é o ideal. E aí quando eu soltar, eu primeiro vou soltar a ulnar. Quando eu soltar e ver que ela realmente supriu a necessidade do enchimento capilar e minha mão retornou, né, a ficar toda rosada, não ficou toda branca, não ficou um dedo, faltando 2 dedos, aí eu tenho certeza que a ulnar vai dar conta quando eu comprometer a radial. Isso é importante, né? Isso é demais, tá? Então, às vezes o anestesista, vou pegar a radial, então o enfermeiro mesmo, eu vou pegar uma radial e tal. Se não fizer o teste, pode viabilizar. Tanto é que você percebe que há alguns momentos que a gasometria já aconteceu, né? Inclusive, não era para ser comum, mas acontece algumas vezes. Tá lá a PAI linda, maravilhosa e a mão do paciente toda branca. E aí a gente não sabe o que aconteceu. O que é isso? Ah não, mas ele está hemodinamicamente instável. Não, talvez ele já esteja também com a ulnar comprometida, principalmente pacientes com politrauma, né? E essa questão de outras comorbidades, né? Anomalias da própria artéria, né? Encurtamento. Tem uma síndrome, se chama aquela Reynolds, que é aquela que você fala assim, que tem gente que tem facilidade no frio a ficar com a mãozinha branca, roxinha, o narizinho bem, perde a coloração, fica vermelhão e tudo. No frio, geralmente eles têm muita sensibilidade. Os vasos, eles se constringem, eles exercem a constricção muito mais rápido do que o nosso normal. Então acaba que quem tem essas síndromes, elas também são isentas de fazer qualquer tipo de PAI nessas artérias, porque já tem as artérias comprometidas. Então no frio, elas se constringem mais. Constricção, eu só sei falar constricção, mas eu não sei pronunciar o verbo. Mas tudo bem, vocês entenderam, né? E aí acontece a constricção dessas artérias, então eles também são isentos. Então é muito importante também saber da história do paciente, né? Não é apenas, meu Deus, eu uma PAI porque está instável. Não, tem todo, né, uma elaboração, tem toda uma teórica para a gente chegar ali na nossa simulação, viu? E aí quais são os materiais que eu vou utilizar para esse sistema? Eu vou precisar de uma bolsa pressurizadora. Aqui na Unimed é chique, né? Então ele já vem com uma lâmina. Isso facilita muito a nossa vida, porque esse dispositivo aqui, ele tem uma válvulazinha aqui. Esse pontinho azul, ele fica dentro, como tá vendo, né? Tá meio embaçadinho, mas todo mundo pra ver. Ele tem um pontinho azul, que à medida que eu vou insuflando a pera, ele vai saindo uma numeração. A primeira numeração vai sair 150, a segunda 300. É no 300 que eu vou deixar. A Unimed é chique, né? Ela já tem um manômetro que bota no limite, então não tem nem como eu errar, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou deixar a bolsa pressórica no máximo. Isso aqui é um dos primeiros cuidados que a gente precisa ter para a gente poder manter essa PAI fidedigna a essa pressão. Ah, mas pode estar menos insuflada. Eu vou ter menos pressão, vai ter mais pulsação e aí não vai ser real. Então aquele paciente vai dar uma pressão baixa, o médico vai ter condutas erradas e eu vou comprometer esse paciente. Então eu preciso sempre que essa bolsa pressurizadora ela esteja com a solução salina, geralmente, como eu falei, nos casos de heparina, é quando está no centro cirúrgico. Chegou, como vem assim, né? Vem na transição do centro cirúrgico para UTI, a gente só conecta o circuito, aí eu tenho que verificar se aquela solução salina, se ela está identificada como heparinizada. Né? Porque a heparinização desse paciente, ele não vai ser por causa de algum fator de coagulação, vai ser para manutenção, para que essa pressão arterial não perca. Então, hoje não é mais tão comum usar a heparina. Só a solução salina a gente já sabe que é
realmente ela realiza a manutenção dessa PAI. Então eu não preciso. O que é importante, chegou do centro cirúrgico, eu vou despressurizar, eu vou observar se está identificado, se tem heparina e eu vou trocar essa heparinizada por uma solução salina, tá? Posso usar 250, posso usar de 500 ml, né? Indifere. Pediátrico e adulto também vai ser 300 miligramas, tá bom? Miligramas de mercúrio. Deixei no máximo. Juraci está descendo. O manômetro eu estou colocando. Aqui é uma manutenção da PAI. Então esse soro ele vai ficar sendo infundido na radial, né? No gotejamento, vão ficar dando flush. Ele até então ele vai estar parado, né? Porque ele vai estar o quê? Ele vai estar tentando manter a pressão do pulso arterial junto com a pressão do dispositivo. Então, eu quero essa mensuração exata, eu quero justamente saber a oscilação dessa sístole e diástole, né? Coração funcionando, sístole e diástole, então eu preciso saber dessa pressão fidedigna. Essa pressão cardíaca vai brigar juntamente com essa, mas eu tenho que deixar ela aqui parada. Se eu deixar aqui parada, isso aqui tem que estar com 300 miligramas de mercúrio, tá bom? E aí eu preciso do meu equipo transdutor, esse equipo transdutor que tem aqui também na Unimed, é o que vem com a fibra óptica, certo? Alguns, por isso, é muito caro e às vezes não são para todos os pacientes, e realmente tem que ver o caso e as indicações desses pacientes. Lá também, no HU também não difere, realmente tem que ter uma necessidade, lá se faz. A gente trabalha com pacientes politraumatizados, pacientes que fazem grandes cirurgias abdominais, grandes choques hipovolêmicos. Então, a utilização desse dispositivo ele é um pouquinho mais comum durante o intraoperatório. 24 horas, 48 horas depois vai para a UTI e o médico já solicita porque já vê a estabilidade do quadro do paciente, certo? Então, esse equipe transdutor, ele já vem com a fibra óptica. Existem alguns que a fibra óptica, o que a gente chama de domo, ele já fica aqui no circuito. Deixa eu ver se eu pego tudo sem derrubar nada. Mas é basicamente assim. Esse equipo, ele tem 3 partes. Calma. Fibra óptica. Então, os equipos eles se tornam mais baratos, mais acessíveis, tá? Aqui não. Isso aqui é um circuito. Será que se eu tirar? Deixa eu fechar o colete de circuito. E vocês percebem que a fibra vai ser descartada, porque isso aqui é descartável, né? E aí, quando chega, geralmente, qual é a nossa apreensão? O centro cirúrgico chega, o anestesista montou, fez lá a punção, o enfermeiro habilitado foi lá, fez a punção. E aí, às vezes, ele precisa do monitor dele de volta, do circuito dele de volta, aí ele tira tudo e fala bem assim, monta aí. Aí você fala, e aí, eu vou fazer o quê, né? E aí, o que é que acontece? Eu vou perceber que a primeira parte do equipo, até chegar na minha fibra óptica, que é bem aquizinho no meio, aqui é onde vai fazer a leitura. É onde eu tenho um flush, é onde eu tenho uma dânula. Essas dânulas, elas estão vendo que ela não tem 3 perninhas, ela só tem uma perninha. Qual é a diferença da torneirinha normal para a torneirinha da dânula da PAI? A perninha, onde ela tiver, não está aberta, está fechada. Por isso que ela tem o nome off, tá? E aí, essa partezinha, essa perninha, onde ela tiver, ela vai estar fechada. Então, aqui, eu vou conectar na PAI, né? Vou conectar lá no acesso. E aí, eu vou fechar para o paciente. Não significa que está aberta, tá vendo que ele fechou para o paciente. Eu só vou ter contato para coleta e para infusão do soro, tá? Essa primeira, proximal ao paciente, é onde eu vou coletar o sangue, tá? Para não diferenciar, porque aqui tem 2 partes ligadas ao ambiente. Mas para que eu não perca o circuito da fibra óptica, eu só vou fazer a coleta proximal ao paciente, tá bom? Essa parte é mais rígida, o equipo. Pode ser qualquer equipo? Não pode, porque aqui vai ter menos complacência. Eu preciso de uma leitura fidedigna da parte o quê? Mecânica. O que é que vai me dar a pressão? A pressão vai ser dada pela questão da
da nossa pressão mecânica, da pressão mecânica que a artéria está fazendo. Então, se eu pegar aqui, eu sinto que aqui é super rígido. Depois que ele passa pelo domo, aí eu vejo que aqui parece um equipo normal e ele é mais complacente, porque aí eu já não preciso mais mensurar. Eu só preciso que o soro vá e mantenha essa pressão, tá bom? Isso na prática vai ficar bem mais fácil, porque a teórica a gente tem que explicar, porque às vezes acaba o entendimento. Por que isso? Por que eu tenho que manter o soro? Por que é só salina? Onde é que eu faço a coleta? Por que eu só posso fazer a coleta aqui se eu tenho uma torneira aqui e não posso fazer aqui, tá? Então tudo isso é importante a gente saber, que aproximar, eu sempre vou fazer a coleta do exame. E essa aqui, Juraci, vai ser pra quê? Tanto pro flush, que a gente tá fazendo o quê? Não ter que levar aquela seringuinha de 10 ml pra gente poder fazer e lavar. Tanto pro flush quanto pra calibrar zero, que a gente vai ver no monitor, tá bom? A gente precisa de um monitor multiparamétrico, como eu falei, lá a gente tem vários monitores, mas se eu não tiver a modulação para PI, aqui no G3, nesse modelo, ele tem aqui PI, que é pressão invasiva. Então eu já tenho a modulação, eu já conecto, tá bom? E, como eu mostrei, o suporte e o domo. Aí aqui foi basicamente o que eu expliquei. Tá? Existe a parte proximal, aqui é onde eu vou conectar ao meu catéter, aqui é onde eu vou fazer a coleta. Percebam que esse aqui, ele vem com a borrachinha siliconada. Esse aqui é muito melhor para não formular coágulos. Então essa vai ser mais alguma dica que eu vou falar, porque o dono daqui é diferente, tá? O trânsito daqui, ele não vem essa parte da borrachinha, e essa áreazinha aqui para coagular e perder essa PAI é muito mais viável. Tá bom? Aí ele vem com essa parte mais rígida, que é menos complacente, para eu poder realmente pegar fidedignamente a pressão mecânica. Quando chega aqui, eu tenho a leitura da conversão de toda a força da pressão arterial para convertida para estimular, e aí esse conector vai estar ligado ao monitor, que aqui é o domo. O domo é onde tem a fibra, e aí eu vou converter em impulsos elétricos, que vai me dar a ondulação da pressão, tá? Aí aqui é o equipo que vem a mesma coisa com pinça e com rolete, no caso aqui vem com rolete, e o equipo com transfixor para a gente colocar a solução salina, tá? Os dispositivos que a gente vai utilizar, geralmente a gente vê que é um catéter arterial 3 frente, é como eu falei, o daqui é muito comprido, é cerca de 6 centímetros, acho que a gente não utiliza muito. Eu nunca utilizei um catéter 3 frente, a não ser para fazer a função de pico. De pico a gente faz mais extenso, dá, mas essa é específico para arterial, vocês veem que é a mesma anatomia de um abocate, né? Um catéter, um gel, né? E aí, na pediatria, a gente geralmente usa o abocate 24, nos adultos a gente utiliza um 22. Pode usar um 20, Juraci? Pode, mas aí você tem que saber o peso desse paciente, tem que saber realmente se aquela radial vai ter funcionabilidade com 20 e se vai ter o calibre para isso, porque uma artéria radial ela tem em cerca aí de 3 milímetros de diâmetro. E aí eu vou com um catéter 22 que já tem 2,5, então eu já estou no limite da bainha dessa artéria, né? Então, eu com certeza vou extravasar essa radial. Aí fala assim, poxa, eu tava com um pulso tão bom para funcionar aqui e não veio, então veio e extravasou, talvez seja também a forma com que você está funcionando, tá? Então, não precisa, a artéria ela não precisa de um dispositivo de grande calibre para poder fazer uma mensuração excelente, para que dure mais. É que a gente pensa. No acesso periférico, a gente fala, um 18 tá ótimo, dá pra ficar 3 dias de boa, coloca 500 ml de soro, sai tranquilo e aí tá ótimo. Pra PI não funciona assim. Se tiver um calibrezinho que dê pra fazer uma leitura, tá ok, porque a pressão da artéria vai ser a mesma. E a artéria, ela realmente tem um lumen pequeno, um diâmetro pequeno, então não preciso do exagero quanto ao dispositivo do catéter, tá? E vai ficar assim. O meu paciente nem sempre vai ter um decúbito dorsal, né? Mas o meu paciente vai estar decúbito. O acesso, que é geralmente o radial. Então, exemplificando o desenho, tá no radial. Conectei na minha linha arterial. Aqui vai passar toda a questão da solução salina. O domo, vocês vão ver que eles estão numa posição que a gente vai falar que é muito importante, tá? O domo fica na posição linear ao corpo do paciente. Aqui é o sistema de fluxo e transdutor, que eu vou fazer o flush, eu vou conectar o monitor. A bolsa pressurizadora está mensurando os 300 milímetros de mercúrio e aí eu vou ter a minha onda excelente.
Como é que eu vou ter essa onda excelente? Só com isso aqui? Não. Primeira coisa que eu falei, a bolsa pressurizadora, ela precisa estar insuflada até quanto? 300 milímetros de mercúrio, sabidos. E aí, essa é a primeira, assim, que é primordial pra gente manter essa PAI, tá bom? E aí a gente vai pra segunda mais importante. Aí aqui eu botei umas fotinhas de monitor, porque aqui ali não vai aparecer a ondulação, né? Mas eu preciso que no meu monitor apareça, geralmente não, sempre quase 90% dos monitores, eles já são, ele já vem com a coloração para você saber. A artéria, a gente sempre fala, a artéria é vermelha. Então, a gente vê que ele já vem em vermelho, ele vem o nome PA, ali eu acho que apareceu, daqui a pouco a gente tem mais, acho que vem com arte, né, que é arterial. E aí, ou vem PI, ou vem PA, ou vem o arte, né, mas vem vermelhinho. Então, ele já vai estar dando a minha sistólica, minha diastólica e a PA média, tá? E aí, por isso que é comum falar na PAM, né? Então, desmistificar um pouquinho e chamar realmente PAI, que é invasiva, porque a PAI a gente também pode ter na PNI também, certo? E aqui vocês vão ver que vai ter como se fosse uma regrinha, que ele vai dizer o máximo, né, tipo 160 milímetros, e o zero, que não é pra cá, porque senão minha PA não vai estar lá, porque a artéria sempre pulsa. Se não pulsa, não está lá, ou realmente o paciente não tem viabilidade para essa punção, tá? Então, vai ter que aparecer uma ondulação contínua, acurada, constante e fidedigna. E aí eu vou ter esse arte, pronto, é o que vem aqui. Que vem a sistólica, diastólica e a média, tá? E aí, essa daqui é a outra mais importante que a gente não pode esquecer. Só fazendo um acréscimo ao que eu não falei ontem, porque ontem eu falei que a gente poderia usar tanto a régua medidora, caso não tivesse, a gente faz as nossas gambiarras, né? Porque a enfermagem tem capacitação para isso, nós somos PhD em gambiarras. Mas o que é que a gente pode usar também hoje, que também é um ótimo indicativo para diminuir os riscos de infecção, porque nem sempre na correria a gente não vai ter certeza que a gente fez a limpeza daquela reguinha medidora, né? Deixa lá pendurada em um canto antes de usar no paciente, né? E na pressa a gente acaba fazendo isso. E a já não ficou calor, não foi, minha gente? Não sinto calor, não? Acho que é só eu tô falando aqui da tagarela e movimentando. E aí, o que a gente faz? A gente pode usar o laser. Aí, só para acrescentar isso, Vitória, que eu não falei ontem, sobre o uso do laser. Então, eu posso direcionar o laser justamente aqui, ó, no meu dispositivo. O Domus vai ficar aqui conectado. E aí, espere dar o clique, né? E aí, eu vou direcionar o laser para esse eixo flebostático do paciente. O que é o eixo flebostático do paciente? É justamente o eixo que, na minha horizontal, eu vou ter o quarto espaço intercostal. Então, eu vou contabilizar 1, 2, 3, 4, quarto espaço intercostal, e na minha vertical eu vou fazer uma linha médio-axilar. Esse ponto aqui vai ser o meu eixo flebostático. É exatamente aqui onde eu preciso deixar aquele suportezinho que vai ficar o transdutor, que vai fazer a conversão da leitura. Mas posso movimentar o paciente 30, 45 graus? Posso, mas eu também tenho que acompanhar esse eixo flebostático, tá? Qual é a importância disso, Juraci? Toda importância. Se eu coloco acima do meu eixo flebostático, eu estou gerando mais pressão da minha bolsa pressurizadora do meu circuito. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou superestimar esse cálculo, essa pressão. Eu estou dando mais pressão, está indo mais pressão para esse pulso. E, consequentemente, a pressão vai dar baixa. Vai dar uma hipotensão errônea. Não é a pressão do paciente, mas devido à posição, essa posição vai fazer com que esse paciente se torne hipotenso. Aí o médico vai lá e fala o quê? Volume do paciente, droga vasoativa do paciente, Nora 5, vamos começar com Nora 5 e tal. E às vezes é só um negócio que não tá lá, mas ele tá lá confiando, PAI, pressão arterial tá lá e a pressão tá baixa. E aí, se eu coloco ele abaixo do eixo flebostático, quando eu falo de pressão mecânica, eu também tenho algo, a mecânica também é auxiliada através da
falando um pouquinho de física da gravidade. Então, se eu coloco abaixo, fica mais fácil a pressão arterial. Vai fazer assim, um caminho livre, uma ladeira, né? Tá ali, ó, a pressão tá vindo da bolsa pressurizadora, tá a 300 miligramas, mas eu tenho aí eu vou hiperestimar esse valor. E aí a pressão arterial, ela vem alterada. Aqui eu hiperestimo, aqui eu subestimo. Aqui é o fidedigno. Eu só vou ter uma pressão acurada e contínua se ela estiver justamente nesse eixo, tá? Por isso que se a gente tiver, tem até umas canetinhas que vem com laser, né? A minha filha tem uma canetinha do unicórnio e eu sempre usava para fazer isso, tanto para mensurar várias coisas. E eu esqueci de falar ontem que é uma gambiarrinha até mais viável, que você pegar, às vezes você pega um negócio de, como é que as meninas pegam? Pronto, esse suportezinho aqui, ó, de ferro, coloca uma ampola grande de medicação que fique nivelado, que dê pra gente perceber, e faz a mensuração. Olha a gambiarra, né? E ainda corre o risco de quebrar a ampola, né? E aí a gente pode fazer também isso. Então, é as duas coisas mais importantes que a gente precisa ter, tá? A gente precisa deixar a bolsa pressurizadora no milímetro de mercúrio certo, né? Insuflada da forma correta e sempre nessa posição, sempre. Se ela não estiver nessa posição, não vai ser viável para mim, essa pressão não vai estar real. E aí eu preciso da onda. Aqui não vou fazer ciência, não vou fazer física, porque aí a gente já vai levar para a prática, tá? Eu preciso de uma onda constante. Eu não posso ter uma onda que oscila e vai dar assim, a não ser que realmente o paciente esteja muito instável, mas não a ponto de a cada segundo ele dar uma pressão diferenciada. O que é que vai mudar? Vai mudar, o paciente está com 122 por 81, 121 por 79, ele vai mudar miligramagens mínimas. Mas ele não pode estar 12 por 8, depois dar 11 por 3, depois dar um 15 por 9. Não. Aí eu sei que aí está inconstante. Eu vou precisar ou calibrar, ver se tem um coágulo, ver se tem alguma coisa que está amortizando o meu sistema. Amortizar é um soro que não está preenchido, o circuito que tá com bolha de ar, né? Alguma coisa está ali que não está ocasionando, né? Então, basicamente, eu vou ter uma onda que vai justamente dirigir a minha pressão, né? Então, eu tenho o trabalho da sistólica, o pico da sistólica, a descida da sistólica. Esse nozinho é o nó dicrótico, que é a mudança da sistólica para a diastólica. Então, eu tenho essa oscilação e aí eu tenho descida até que o F chega na diastólica. Então, essa é a onda que eu preciso verificar na minha arterial. Mas eu preciso saber dessa ciência, eu preciso realmente saber se a onda está correta. A gente vê, às vezes, é até comum, até por causa da posição também, que ela perpassa, né, a linha, ela fica muito alongada, ou então ela fica abaixo da linha média. Então, alguma coisa está errada. Então, ela deve estar naquela posição que a gente falou, de hiperestimar ou superestimar. Então, às vezes, ela vai dar uma pressão... Opa, vim com errado. E aí, ela vai dar uma pressão bem abaixo de 80. Então, às vezes, ela vai ficar nivelada aqui. Ela está errada, o nivelamento está errado. Ou então, ela vai ficar, ela vai transpassar frequentemente, depois ela desce. Então, se eu não tiver constância, eu não estou falando de uma PAI eficaz, tá? Então, aqui é o que eu já tinha dito, né? A subida sistólica, o pico da sístole. A maioria do movimento cardíaco, ele vai pela sistólica, né? Por isso que às vezes ela é mais alterada. E aí, ela precisa terminar na diastólica e começar tudo de novo. E aí, eu preciso ter uma constância. Aí foi o que a gente viu lá no módulo. Lá a gente não vai ver porque não temos um voluntário, né, para uma função, para a gente poder fazer essa função, mas a gente vai ter uma ideia aqui de como tem que ser o traçado. Você está vendo que é parecidinho, ele vem aqui, aí tem uma ramificação, parece um pico de montanha aqui, e aí ele vai se mantendo constante, tá bom? E aí, quais são os cuidados? Funcionei a PAI, aí na PAI eu não preciso necessariamente mexer naquele curativo, né? Foi difícil, né? Coloquei sempre filme transparente, porque eu preciso saber que aquela PAI tá... O que é que acontece? Quando a gente funciona, não existe um teste que a gente faça, a não ser o teste da gravidade, né? O médico vai funcionar a PAI, aí faz assim, desce soro, aí você desce, aí chega bem com aquele jarro. Quando ele funciona e você já vê o fluxo da pressão da artéria, né?
E aí você conecta, não vai ter mais nenhum teste que a gente consiga fazer, a não ser os testes, geralmente do estímulo elétrico dessa artéria. Então o anestesista conecta, a gente faz o teste da gravidade, conecta, quando a gente conecta precisa ver o quê? A onda. Se a gente viu a onda e ela está regular, então esse é o teste, tá lá, tá na artéria. Mas aí tem mais alguns cuidados da enfermagem que a gente pode ter. Então se a gente coloca, geralmente tem pessoas que colocam, fazem um curativo com o esparadrapo. Aí eu não vou conseguir visualizar se tem pulso ali no biselzinho do catéter, para eu saber. Porque querendo ou não, quando você vê que ele está lá, que ele está posicionado, né, um teste ocular, é o que a gente chama quando a gente vê o fluxo da pressão vindo. Então quando você verificar bem na pontinha ali do acesso, quando ele está com um transparente, você consegue ver o retorno do pulso arterial. Muito sucinto, porque a gente está com a pressão, né, da solução salina. Então, eu preciso fazer um curativo 24 horas e eu não preciso ficar manuseando sempre esse curativo, tá? Se ele estiver fechadinho, limpo, seco, pérvio, posso deixar. Aqui tem um filme transparente estéreo, né, que a gente utiliza e pode durar até 7 dias, para justamente a manutenção e a prevenção. Não posso deixar esse PAI mais do que 4 dias, então eu tenho que me ater a isso também. Ah, mas tá tão boinha, tá tão funcionante, certeza que vai mexer. Estou comprometendo, né, essa radial. Então eu não posso comprometer. Eu estou ali para viabilizar a melhor qualidade de assistência ao paciente. E aí eu vou ter que trocar para outra artéria. Eu não posso deixar muito tempo aquela pressão, porque querendo ou não, eu vou lesionar porque eu estou ocasionando uma pressão igual à pressão da artéria. Então eu estou sempre ali, né, fora dos flushes excessivos, né. Faz uma coleta, dá um flush. Está com sangue no circuito, faz um flush. Manuseia o paciente para exame, faz um flush. Volta o paciente, faz um flush. Vou fazer coleta de gasometria, faz um flush. Então, o flush também pode comprometer seu radial. Estou sempre colocando flush, coleta de exame e tal. Vou estar lesionando. Então, ele pode, entre 24 e 48 horas, perfeito. Até 94 horas é o limite. 94 não, 96, né? São 4 dias. Não sou boa em matemática, você entendeu. 4 dias. E aí, cuidado com a PAI, gás estéreo, sempre estéreo, tá? E aí agora a gente vai, terminei, né? Agora a gente vai pra práticazinha para finalizar. A solução que eu vou utilizar vai ser sempre salina. Vai ser sempre a salina, tá? Aqui na bolsa pressurizadora tem uma câmara de ar. E aí eu vou insuflar. Aqui tem essa bolsinha também, tem essa fitinha para envolver o soro, mas na câmara de ar, se essa bolsa pressurizadora for de qualidade, ela vai segurar. Uma diquinha, né, uma coisa importante também quando esse soro vai secando, então geralmente o adequado é eu não colocar no suporte do soro, eu vou colocar aqui na bolsa pressurizadora. Porque aqui, à medida que o soro vai secando, ele vai caindo, daqui a pouco a bolsa pressurizadora vai estar lá embaixo, a gente quebra o manômetro e aí, né, vai lá para nossa conta e a gente às vezes não tem, né, esse orçamento para estar pagando e eu sou muito desastrada em relação ao museu também. Então eu dou essas dicas também para vocês, tá? Então eu vou aqui, ó, colocar, lembrando que para você insuflar essa bolsa, você precisa no mínimo fazer um exercícios superiores efetivo na musculação. Porque quando chega no 200, parece que ele não vai insuflar. E aí eu desisto. Aí eu peço para alguém insuflar junto. Ó, eu pressiono até agora, vai estourar e entrar no 100. E ainda não está lá, viu? Você vai continuar. Porque a pressão arterial é isso. Parece que vai estourar, mas não vai, viu? E você vai, chega um momento que você não tem mais força. Pronto. Esse manômetro... Ai, eu acho que eu coisei até com o meu dedo. Esse manômetro, ele já tá no limite. Não tem nem como eu errar, né? Não vai mais, tá? Ah, mas se tiver no 250, tudo bem. O mínimo é 200, mas o efetivo é o 300. Quero desinsuflar para poder trocar, né? Vou lá, desligo pro paciente para que o retorno... Porque quando você desconectar, a pressão imediatamente arterial vai retornar. Então eu tenho que ir lá e fechar. Deixa eu virar esse suporte pra cá, porque eu só tenho 2 mãos. E aí eu tenho que mostrar pra vocês, porque eu não quero molhar ninguém hoje. Flebostado, obrigada, viu? São participativos. E aí eu vou lá, coloco no meu eixo flebostático, né? Faço lá a mensuração, que é no meu
Qual é o espaço? Quarto Espaço intercostal. E na linha? Tão lindo quando a gente ouve você falar, pelo menos absorver uma coisinha, né? Pra gente não ficar aqui, né, achando que vocês não aprenderam. Na verdade, tudo isso aqui vocês já sabem. O que é que a gente vai tirar aqui agora? A gente vai sanar toda a teoria, a gente falou. Agora a gente vai pra prática quando a gente receber um paciente. O centro cirúrgico chegou, aí o centro cirúrgico faz assim. Eu vou precisar do meu circuito. Desconecte, por favor. Acontece isso às vezes, porque às vezes, né? Eu preciso do meu circuito. Um monte. Eu falo, não, deixa montado. Não, eu vou precisar do meu circuito. Aí bota tudo lá em cima do leito e aí a gente tem que se virar, né? Preciso fazer o calibre 0? Preciso. Por quê? Não sabe quanto tempo quando é RPA, o manuseio, talvez não seja fidedigno. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou. Coloquei agora, eu não vou precisar fazer a mensuração agora, porque eu primeiro preciso saber se o monitor vai fazer a leitura. Se a modulação está correta, se eu vou ter a linha. Depois que eu verificar, aí é que eu venho e faço todas as medições, tá bom? Então, o paciente chegou lá no meu leito, vou lá montar. Chego, coloco no suporte, aí o que ele vai fazer? Tem o Domus, lembra do Domus aqui? Este aqui eu vou conectar no meu conector da hemodinâmica. Aqui vai ser a minha conversão, tá? É esse aqui que vai fazer a leitura dos meus pulsos elétricos para lá. Então, esse cabo vai estar aqui no meu monitor e aqui é o Domus do circuito da PAI do paciente. Então, eu conecto, ligo, ainda não vou fazer o meu eixo flebostático, tá? Eu vou dar uma pitada, porque não tem paciente, né? Quando eu ligo a modulação, automaticamente, assim que eu vou colocando os dispositivos, ele já me dá, né, o parâmetro. Caso não apareça o parâmetro, ele também dá a opção de configurar monitor e aí eu acrescentar a PI, que aí na identificação vai aparecer PI, tá? Mas eu preciso fazer a calibragem. Uma coisa muito importante que eu falei ontem. Quando a gente abre o circuito, ele vem com essas torneirinhas aqui. Essas torneirinhas, elas são respiráveis. Significa que elas não são oclusivas. Por que ela vem com essas torneirinhas respiráveis? Eu preciso manter? Não. Depois que eu fizer a calibragem 0, eu tenho que trocar essas torneirinhas que são respiráveis. Foi isso que aconteceu o acidente, né? Eu liguei para tirar o ar e aí eu não sabia que essa tampinha ela é vazada e eu jogou soro para tudo quanto é lá. Tá vendo que ela tem um buraquinho aqui? Eu não posso deixar essas tampinhas. O fabricante dela, ela já me dá no intuito de fazer o teste da calibragem. Depois disso, eu tô deixando aqui esse meio aberto. E aí acontece muito, né? Eu chego, recebo, o circuito tá novo, a tampinha tá nova, mas essa tampinha é vazada, então não posso deixar ela, eu tenho que trocar por outra tampinha. Toda vez, Juraci, que eu fizer a coleta da gasometria, eu tenho que trocar a tampinha? Não, se eu não contaminar, fiz toda a minha forma antisséptica, minha forma séptica. Tirei a torneirinha com a gase umedecida com álcool, deixo essa tampinha lá na gase. Fiz a minha coleta, fiz a higienização, tampei de novo, não teve contato com nada, eu posso usar a mesma. Agora, se tocou em qualquer lugarzinho, não sabe que tem que trocar essa torneira, porque todo esse circuito é estéril. Ele está indo para uma artéria. A artéria é sangue limpo, que a gente fala, oxigenado. É aquele sangue que já vai ser bombeado. E se eu vou e contamino o que eu estou fazendo, eu estou ocasionando um risco seríssimo de sepse, de trombose, de várias outras comorbidades por um simples manuseio errôneo dessa PAI, tá? Então, conectei, coloquei o meu Domus no monitor, cheguei lá no meu monitor. Disse, agora eu vou ver se no monitor tem o parâmetro da PAI. Tá vendo que apareceu aqui? A artéria. Aí ele vai botar 0 não acertado. Em alguns monitores vai aparecer calibre 0, não calibrado, né? Então, depende do que ele vai demonstrar. E aí, no 0 não acertado, eu já tenho arterial, não preciso configurar, né? Agora sim, eu vou ver se está tudo ok, né? Aqui está conectado no meu paciente, né? Lembra? Aqui conectado no meu paciente. Aqui, a primeira torneirinha.
Essa primeira torneirinha, que é a Danula, o que é que a gente vai fazer com ela? Apenas coleta de exames, tá? Quando ela chegar, possivelmente o centro cirúrgico vai fechar, ou onde o paciente estiver, ou se a punção for de lá mesmo, a gente já com circuito assim. Tá fechada para o paciente, então eu vou fazer o quê? Já tá conectado o soro. Antes de conectar o soro, eu tenho que fechar para o paciente. Se não tem soro, fecho meu paciente, porque senão o sangue vem imediatamente, tá? Então, fechei com o meu paciente, conectei, coloquei o meu soro. Foi a primeira coisa que eu fiz, coloquei o soro, tirei o ar do circuito, ou se vem do centro cirúrgico, já está conectado, coloquei o Donus no monitor, aí pronto. Coloquei para o paciente, o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho que abrir para o paciente. Então, essa torneirinha off sempre vai estar para a parte da coleta, porque vou estar fechado, não vou coletar nada agora. Então, o off vai estar sempre para cá. O que é que eu preciso? Da pressão do paciente e da pressão da solução salina, que é da bolsa pressurizadora. Então, essas duas que vão ficar abertas. Vou estar fechada para exame, tá bom? Fechado para exame, e agora? Como é que eu vou calibrar? Ih, olha, teve uma reação aqui. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou calibrar 0, que aí fala, como é que eu vou fazer isso? Se eu vou calibrar 0, o que é calibrar 0? Eu não quero estímulo nenhum do meu paciente. Então, o que é que eu vou pensar? Eu preciso fechar a torneirinha para o paciente e vou abrir para o ambiente. Aqui tem o flushzinho, isso aqui é um silicone. Você puxa e o soro vai, tá? E aí, aqui tá fechado para o ambiente. Aqui é paciente, tá vendo? Extensão do paciente. Aqui para o paciente, aqui para o ambiente e aqui para o soro. Para eu poder zerar, eu vou fechar o paciente, porque aí eu não quero... Eu deixei o rolete ali, então eu não quero me molhar. Eu vou fechar para o paciente para poder... Zero. Não quero estímulo do paciente, eu quero que dê 0, porque eu quero que aqui a linha fique reta. A linha vai ficar reta, não vai ter ondulação, porque não tem o estímulo do paciente, né? Então, coloquei para fechar para o paciente. Preciso fechar a Danula de lá? Não, aqui já está fechado para o paciente, não preciso fechar os dois, tá? Fecho para o paciente, abro para o ambiente. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou abrir a minha torneirinha. Na verdade, aqui tem que ser uma torneirinha oclusiva, mas na primeira vez eu não preciso nem tirar, porque ela tá vazada, tá? Então, como ela é a primeira torneirinha aberta, o que é que eu vou fazer? Deixo ela aberta para o ambiente e faço um flushzinho pro soro vindo. Vai vir porque o bolete está fechado, né? Para eu não dar um banho aqui, né? Em mim mesma. Mas é exatamente como vocês viram? Já foi esse banho. Que não viu, não? Pois vai ficar sem ideia. Ó, tá vendo que tá com a tampinha e tá vazado. Cuidado, Vitória. E aí, ó, tá vendo? Efeitos especiais. E aí, ó, calibrei 0. É só isso, Juraci. Depois que eu faço isso, o que é que eu falo? Agora eu quero estímulo do paciente. Fecho pro ambiente e aí eu aperto o quê? Eu venho aqui, ó, pressões invasivas, zerar pressões. Aí eu aperto, zerar todas. A maioria dos monitores aparece calibre 0, calibrar 0, vai aparecer calibrar 0, pá, aperta, pronto. O que eu preciso, o que confunde muito não é nem o procedimento em si, porque é a coisa mais fácil do mundo. Fechei para o paciente, abri para o ambiente, fiz isso, aí depois é que eu aperto. Aí eu volto para o paciente e o ideal é normalizar. É como se eu tivesse dado um reset, né? Tudo que aconteceu lá, se teve uma solução salina que não estava na pressão normal, não estava no eixo flebostato. Aí, para eu poder fazer isso, eu preciso nivelar o paciente, tá? Então, as 3 coisas mais importantes que eu preciso saber para eu poder manter essa PAI é justamente manter a bolsa pressurizadora a 300 milímetros de mercúrio, manter nivelado no eixo flebostático e fazer a calibragem. Vou fazer sempre que manusear o paciente? Não precisa. Quando é que eu vou fazer a calibragem 0? Quando eu ver a necessidade de que as ondas não estão perdidas e eu já vi tudo. Eu já vi o circuito, tá a 300 miligramas de mercúrio, o soro tá ok, tá cheinho, tá insuflado, o meu circuito não tem retorno, não tem bolha de ar, não tem, o acesso tá pérvio, não tem sinais de coágulo.
tá tudo ok. Então, alguma coisa tem em relação ao impulso. Pode ser um amortecimento da própria artéria do paciente, né? Manuseou, posicionou. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calibrar, para que se resete, se reinicie. Reiniciou e a onda não está viável, então alguma coisa está errada, possivelmente não está na PAI. Aí vai se avaliar e a gente vai para a nossa avaliação. Como é que eu vou fazer a coleta? Eu quero coletar um exame. O que é que eu pego? Geralmente eu vou pegar 3 seringas. Preciso fazer... Aqui tem um flush. Eu preciso levar uma seringa com soro fisiológico? Tenho. Por quê? Naquele transdutor eu mostrei que ele tinha um silicone e uma borrachinha, né? Ali, aquele espaço é preenchido pelo silicone. Aqui não é. Se eu não levar uma seringa para lavar aqui também, além do flush que eu fizer aqui, vai acumular sangue nesse pertuito, que não tem acesso ao flush, porque o flush ele vai ser feito assim, ó. Eu não vou fechar para o paciente, para eu poder fazer o flush, eu tenho que fechar onde eu coletei, porque senão o flush vai para você, né? Então, se eu fechar, o soro vai passar diretamente para o acesso do paciente, e esse espaçozinho de onde eu coletei o exame, vai ficar um sangue acumulado, e aquilo ali, em 2 ou 3 horas, ou até menos, a gente sabe que menos de 5 minutos, pode ocasionar o coágulo. E eu não posso colocar esse coágulo de volta para a artéria. Vou fazer flush? Não, vou aspirar. Então, ficou... alguém fez a coleta, porque aqui mexe todo mundo, né? Vai o médico, o anestesista, vai outro enfermeiro, vai o colega. E às vezes você vai perceber que vai ficar o sanguinho ali. Então, o que é que eu faço? Eu nunca injeto esse coágulo para... Tentei aspirar, não veio. Eu aspirei, já fiz todos os manuseios, já abri, já coloquei o flush. O que é que eu posso fazer? Posso fechar para o paciente, tentar fazer o flush para o circuito, para tentar tirar. Posso fazer isso também, vou fazer para você, viu, Vitória? Beleza. Aí, seguro o jato. Aí eu vou fazer assim, ó, tá vendo, ó? Tirou o coágulo, sai, limpa aqui, né, ó, tá vendo? Eita, meu Deus. Nada não, saco fica à aqui vontade. também, né? E aí, lá veio, o que é que eu não posso deixar esse coágulo aqui? Então, a coleta, ela tem que ficar fechada pra onde, obviamente? Eu vou fechar o quê? O soro, porque eu quero que agora o sangue venha. O soro mantém o sangue dentro da artéria, eu não quero que ele retorne. Então, eu vou fechar para o soro, deixar aberto para a coleta e para o paciente. Venho com a minha seringa estéreo. Primeiro, a tampinha, faço higienização com o meu suave ou com a gaze. Álcool, jamais, tá? Fibras de álcool, elas podem entrar no circuito. A gente sabe que a fibrinha do algodão pode entrar, sem falar que algodão não é estéreo, né? É um manuseio lá em grande quantidade, então todo mundo coloca lá a mãozinha, então não é estéreo, então é sempre estéreo, gás estéreo, suave estéreo. Então chega lá com um flaconetezinho, faz a higienização espiral agora, né, porque agora em 2022 veio agora a nova lei que você tem que fazer em uma rotação única, sempre para um lado, para não voltar de novo. Então você gira, tira aqui, tá fechado pro soro, né? Quando eu fechar pro soro, assim que eu tirar a tampa, eu já tenho que conectar a seringa, porque vai vir o fluxo do pulso, ó. Não tem mais nada segurando o sangue não, viu? Aí eu já conecto, ou então o que é que eu faço? Deixo fechadinho e conecto. Aí quando eu conectar a seringa, eu vou e abro, porque o sangue vai vir assim, imediato. Faço primeiro o quê? A retirada dos 2 ml de soro que está nessa parte do pertuito do paciente, porque aqui vai ter solução salina, então não quero sangue diluído, porque senão vai dar um distúrbio que é errôneo também, né? Vai dar alteração no exame da gasometria, nos exames laboratoriais. Pego uma seringa, aspiro 2 ml, tiro essa seringa. Pego outra seringa limpa e seca, aspiro a quantidade de sangue que eu preciso. Para a gasometria, a seringuinha é parenizada, retiro 1 ml já é suficiente, meio ml já é suficiente. E faço o quê? Tampo. O que é que acontece? O que eu falei pra vocês, né? Ou vou com um sorinho, uma seringa com soro, já que esse aqui tem esse pertuito, e faço um flushzinho pra limpar só essa área, não precisa ser 10, posso só injetar de 3 a 5, imediatamente tampo e faço o flush corrente para que eu mantenha aquele fluxo normal. Aí eu venho aqui, nesse siliconezinho, tem uns que é pra cima, tem outros que é pra baixo, e tem uns que é uma alavanca, parecendo um dispositivo, faz tic, sabe? Como se fosse uma presilha. E aí, presilha de cabelo, não tem? Aí um branquinho faz tic, aqui eu puxo, aqui eu vou puxar, e aí o soro vai saindo. Eita, tá molhando eu mesmo. E aí, fiz o flush.
Precisa ser abundante só se realmente eu ver que até limpar, tá? Precisa ser encharcada a minha artéria, né? Mas eu preciso que isso aqui seja tudo corrigido. Ah, mas ficou ainda no trajeto. Eu vou lavar até isso aqui não ficar sangue na parede do pertuito do meu equipo. Porque eu tenho que manter essa gasometria eficiente por muito tempo. Então, as dúvidas são geralmente essas. A gente nunca troca a tampinha quando vem pro circuito. Então, calibrei 0, já tenho que trocar essas tampinhas, porque elas são vazáveis. Então, o meu sistema tá aberto aqui, né? E eu tenho certeza, como algumas dúvidas que aconteceram, né? Alguns circuitos estavam vindo com essa tampinha e também houve a necessidade dessa atualização, né? Porque eu não estou trazendo nada de novo, já né? Desde 2001 que o enfermeiro é apto para fazer a PAI, né? Do circuito, que não é novo. Então é mesmo essas duvidazinhas que troca o fabricante, né? Troca a fórmula de coletar o sangue. E eu acho que eu falei basicamente o que a gente precisa se importar mediante. Alguns monitores podem modificar, alguns não vão fazer leitura, então é importante também que ele tenha essa leitura. E é isso, gente. Espero que vocês tenham alguma dúvida em relação a